Pronto, vamos lá, ó. Então, a gente vai falar hoje sobre o capítulo 6 e, na verdade, a gente vai dar continuidade, tá? Porque não deu para a gente finalizar no nosso encontro passado, porque o capítulo era muito extenso, não é? Então, vamos lá, ó. A gente vai continuar falando da primeira sessão de terapia, tá? Vamos lá, ó. Aí ela vai falar, ó, da importância da gente identificar as aspirações do cliente ou paciente, né? Fazer perguntas como: o que você quer para a sua vida? Quais são suas esperanças para o futuro? Como você quer que seja seu futuro? Quando você era criança, como queria que fosse a sua vida? O que você desejava? Tá? Tirando conclusões sobre as aspirações. O importante não são as aspirações e experiências do cliente isoladamente, é o significado que o cliente atribui a elas. Faça perguntas como estas: o que seria especialmente bom sobre atingir suas aspirações e objetivos? Como você se sentiria em relação a si mesmo? O que isso diria sobre você? Como outras pessoas poderiam vê-lo? Ou como elas o tratariam de modo diferente? O que isso sugeriria sobre seu futuro? Como você se sentiria emocionalmente se tudo isso se tornasse realidade? Você consegue captar esse sentimento no momento? Tá? Então é isso. Meninas, deixa eu só dar uma pausa. Olá, Alessandra, boa noite. Tudo bem? Olá, Vou pessoal, boa rapidinho. noite. Boa noite. Eu vou pegar minha água, que eu acabei esquecendo. Eu já volto, tá? Um Ok. minutinho, peraí. Ai, desculpa, meninas, continuando. Criando uma imagem de ter atingido as aspirações. O uso da imaginação pode tornar as aspirações mais concretas e levar os clientes a experimentarem emoção positiva na sessão. Tá? Vamos lá. Definindo objetivos, primeira parte, né? A parte 1. Depois de identificar os valores e aspirações dos clientes, você colaborativamente define os objetivos e os registra. Esses objetivos são mais específicos do que os amplos que vocês discutiram durante a sessão de avaliação. Tá? Vamos lá. E aí, Judith Beck, eu quis colocar essa conversa que a Judith teve com o paciente dela, tá? Né? O famoso Abe. Abe e eu definimos alguns objetivos, então abordamos um pensamento automático que interfere antes de realizarmos a definição dos objetivos. Aí ela fala: Abe, podemos falar sobre alguns objetivos específicos que você poderia ter? Como gostaria que sua vida fosse diferente? Ele responde: gostaria. Gostaria de ser como eu era antes, fazer todas aquelas coisas sobre as quais acabamos de falar. Então você passaria mais tempo com seus filhos e netos? Sim. Esse é um bom objetivo? O que mais? Bem, ter um bom emprego. Mas não sei como vou conseguir fazer essas coisas. Não fui capaz de fazer até agora. Continuando. Só um parênteses, meninas. Eu quis trazer aquele trecho ali da conversa, tá? Porque o Abe é um paciente que está deprimido, sabe? E aí eu só quis trazer mesmo na íntegra para vocês verem como é que é a resposta, sabe, de um paciente que está deprimido e o quão desafiador aí vai sendo, né, construir os objetivos, né, traçar um plano aí para o atendimento dele, tá? Vamos lá.
abordando pensamentos automáticos que interferem na definição dos objetivos, tá? E o que eu fui percebendo é que com pacientes depressivos, tá? Deprimidos, é bem desafiador aí definir objetivos. Vamos lá. Uso nossa discussão para reforçar que seu pensamento pode ser enviesado e impreciso. Trabalharemos juntos como uma equipe. Tenho boas razões para esperar que o tratamento ajude. E vir para o tratamento é um sinal de força. Se comprometa a fazer uma mudança na semana seguinte. Ela fala para ele. E aí eu também quis trazer esse diálogo, vai ser até que mais ou menos extenso, porque eu achei bem desafiador. Aí, sabe o que a Judite coloca? Aí eu falei, acho que vai ser válido eu trazer esse diálogo. Bom, vamos lá. Aí ela fala, sim, a depressão dificultou muito essas coisas. Então, o que é diferente agora? Não sei. Abe, eu estou aqui. Você sente que eu posso ajudar? Acho que talvez você possa. Abe, tenho que lhe dizer que não há nada sobre você que me faça pensar que você não irá superar essa depressão. Eu realmente acho que você vai. Quer que eu lhe diga por que penso assim? Sim. Ok. Então, a primeira coisa é que você se dispôs a vir para a avaliação na semana passada, mesmo que estivesse cético sobre o tratamento. Mas você fez um bom trabalho na avaliação, conseguiu responder a todas as minhas perguntas, foi capaz de montar um plano de ação e, especialmente, de levar seu neto para tomar sorvete. Você conseguiu fazer isso, mesmo tendo achado que seria muito difícil. Por isso, vejo que está disposto a experimentar esse tratamento. E tudo bem se ainda estiver cético acerca do tratamento. Você precisará constatar por si mesmo que está funcionando, ok? Sim. Você não está sozinho nisso. Iremos trabalhar como uma equipe para que você melhore. Iremos trabalhar nos objetivos passo a passo. Portanto, isso não parecerá uma sobrecarga. E há habilidades que você precisa aprender, como responder aos seus pensamentos automáticos. Você ainda não sabe como fazer isso. Vou precisar lhe ensinar. Mas sempre achei que eu deveria resolver meus problemas sozinhos. Olha aí que interessante o pensamento automático, você vê? Ok, voltemos à analogia da pneumonia. Se você tivesse uma pneumonia bacteriana, tentaria se curar sozinho? Não, eu teria que ir ao médico. E o médico o ajudaria. Eu também vou ajudá-lo. Mas, em vez de lhe dar um remédio, vou lhe ensinar as habilidades para superar a depressão. Habilidades que as pesquisas mostram que ajudam as pessoas a melhorarem. Ok? Acho que sim. Sabe, acho que é um sinal de força você estar disposto a fazer alguma coisa que vai no sentido contrário. Talvez. Talvez eu esteja vendo tudo através dos óculos escuros. Sim, acho que está. E o que temos que fazer juntos? Observe que eu disse juntos. É raspar e tirar a tinta preta para que você possa vencer a depressão. Podemos voltar à definição dos objetivos? Ok. Tá? Então, meninas, eu quis trazer, sabe, o relato desse diálogo aí na íntegra, porque a pessoa deprimida, né, ela fica muito negativa, ela fica descrente, né? E aqui, ó, nessa frase que ele disse, né, eu sempre achei que deveria resolver meus problemas sozinhos. Olha aí, ele tem uma forte crença disfuncional de desamparo, né? Muito provavelmente ao longo da vida dele ele teve que fazer as coisas sozinho. E aí ele acha que, mesmo ele estando mal, né, ele tem que ir buscando recursos sozinho dentro dele para sair desse lugar, né? Quando, na verdade, se a pessoa se abrir, se permitir para ajudar, não é? Para se ajudar, tem luz no fim do túnel. Bem, vamos para a segunda parte.
Ó, definindo objetivos, né, da parte 2. Depois de ter respondido ao pensamento disfuncional de ele, retornamos à definição dos objetivos. Tenha o cuidado de evitar sobrecarregar ele com muitos objetivos e limita a nossa discussão para que tenhamos tempo de elaborar a programação das atividades. E aí eu quis colocar esse cartãozinho aí que a Judith fez com o paciente, ó. Olha que bonitinho, ela coloca lista de objetivos, 13 de maio, e ela entrega para ele. Aí ela conseguiu, ela colocou, conseguir um bom emprego, ver os amigos com mais frequência, limpar o apartamento, comer melhor e fazer exercícios, tá? Esses objetivos é colaborativamente que ela foi percebendo que seria possível ele fazer. E você vê que, né, no slide anterior, ela faz o possível, ó, para que não sobrecarregue, né? Porque a gente percebe que pacientes que estão deprimidos, eles ficam meio paralisados, né? Sabe? Eu percebo relatos dos pacientes que eles falam, que tá com preguiça, que anda se sentindo muito cansado, não é? E aí, muitas vezes, o fundo desse discurso tá aí a depressão, né? E aí tem que ir construindo junto esses objetivos, é isso, não é para ele não se sentir, vamos dizer assim, um fracassado, no sentido de não estar conseguindo caminhar com os objetivos, e aí tem que, né, conforme ele vai podendo. Vamos lá. Olha só, ela quis trazer dificuldades na definição dos objetivos. 3 dificuldades podem existir. 1, o cliente tem dificuldade para elaborar os objetivos. 2, o cliente define objetivos muito amplos. 3, o cliente define objetivos para outras pessoas. Quando o cliente responde, eu não sei, as suas perguntas para a definição dos objetivos, você pode, em vez disso, tentar a pergunta do milagre. A terapia breve, focada na solução, sugere que você faça uma pergunta como a seguinte: se acontecesse um milagre e você não tivesse deprimido quando acordasse amanhã, o que seria diferente? Como alguém saberia que você não está mais deprimido? Olha que interessante, né? Essa pergunta do milagre. E aí ela deixa uma dica clínica, ó. Acrescente novos objetivos à medida que surgirem em sessões posteriores. Observe que os objetivos são a outra face dos problemas. Por exemplo, se o cliente diz, não sei o que fazer com meu filho adolescente, você pode dizer, você quer ter um objetivo de decidir o que fazer? Se ele disser, é tão difícil conseguir fazer as coisas, você pode dizer, você quer ter um objetivo de descobrir se consegue fazer alguma coisa para que se torne mais fácil? Tá? Ajudar, auxiliar o paciente aí, não é? De repente, a construir melhor aí, não é? O que ele busca e oferecer saídas aí, de repente, né? Um outro olhar, não é? E aí ela traz resumo final da sessão. O resumo final estabelece ligações entre os diferentes momentos da sessão e reforça pontos importantes. Inicialmente, é provável que você faça um resumo. Quando achar que o cliente é capaz de apresentar um bom resumo, você lhe pedirá que o faça. No fim da primeira sessão, você pode dizer algo como: eu gostaria de resumir o que examinamos hoje, para que fique bem claro para nós dois. Falamos sobre o diagnóstico e como seus pensamentos influenciam, como você se sente e o que faz. Identificamos o que é realmente importante para você e o que quer para a sua vida. Depois definimos objetivos e elaboramos algumas atividades para você fazer esta semana, tá? Então, assim, ó, eu percebo que esse resumo que ela faz no final da sessão, principalmente com pacientes que estão deprimidos,
É para ir trazendo ele para a realidade, sabe? Vai deixando até mais claro e retomando aí mesmo os caminhos, né? Porque outro ponto também, às vezes, que eu percebo de pacientes que estão deprimidos, eles ficam meio dispersos, sabe? Até que quase assim, avoados, tudo fica tão distante, assim, tudo fica meio vago, enfim, né? Fica meio distorcido. E aí cabe a nós, não é? Que não é uma abordagem baseada em evidências, trazer esse resumo aí, de repente, no final, para ver se faz sentido, né? Se ele está alinhado mesmo, se ele está conseguindo, não é, acompanhar aí no processo, eu acho bem psicoeducativo assim mesmo, sabe o que a Judite traz? Eu acho bem legal. E, sim, ó, eu trouxe esse plano de ação da primeira sessão, bem do jeito que ela coloca, só para ter uma ideia, ó, que eu achei bem didático o jeito que ela coloca. Olha só, você vê, ela escreve o nome, plano de ação e a data também. E aí ela começa. Ler este plano de ação, o da semana passada, 2 vezes por dia. Continuar a dar o crédito a mim mesmo. Olha só, ele tem que ler esse plano, você vê? Como meus pensamentos afetam a minha reação? Ela coloca, situação, pensar em fazer alguma coisa, como levar meus netos para passear. Pensamentos automáticos. Tudo é tão difícil, aí vem a emoção, deprimido. Comportamento, ficar sentado no sofá. Quando eu me criticar, lembrar que só estou olhando para a parte da cena e que faço isso através dos óculos escuros. Jude. Jude diz que não é a minha culpa eu estar fazendo isso. Está acontecendo porque tenho depressão. Quando eu notar que meu humor está piorando ou que estou fazendo alguma coisa improdutiva, perguntar a mim mesmo: o que está passando pela minha cabeça neste momento? Pela minha mente neste momento? E anotar meus pensamentos na folha de exercícios, identificando pensamentos automáticos. Usar um elástico para me lembrar de fazer isso. Eu não entendi muito desse do elástico, mas enfim. Lembrar, óculos escuros. Não é como se ele fizesse assim uma anotação na mão para ele lembrar Falar que ele do tem que elástico? fazer. Posso falar do elástico? Por favor. Então ele põe um elástico. Eu dou essa técnica para os meus pacientes também. Pega um elástico, como desses de amarrar dinheiro, algum elástico assim, né? Pode ser colorido, enfim, a cor que a pessoa quiser, né? E a pessoa fica usando como se fosse uma pulseirinha durante o dia, né? Para ele poder lembrar, porque não é uma coisa confortável assim, né? Usar o elástico, né? Só que eu uso isso, na verdade, para ele poder lembrar, é igual trocar relógio de braço, de pulso, que fica incomodando no outro pulso, para você lembrar de ler, para você lembrar de fazer, né? E tem uma técnica do elástico, que é da análise do comportamento, que ela é para o paciente, uma punição, né? Serve como punição, no caso, que é o paciente puxar, esticar e soltar. Por exemplo, cada vez que ele tem uma distorção cognitiva, um pensamento distorcido. Então, opa, preciso lembrar. Então, essa dor que ele sente aqui no punho, a hora que solta o elástico, vai como que dar uma punição para ele, né? A dor é um tipo de punição que vai emitir uma mensagem para o cérebro dele, que cada vez que ele pensar numa coisa distorcida, vai acontecer de ficar doendo. Então, o cérebro, a tendência é reduzir os pensamentos distorcidos, né? As distorções cognitivas ali. É mais ou menos nesse sentido, o elástico. Entendi, Alessandra. Obrigada, viu? Bacana. Imagina. Bem didático mesmo, faz sentido. Bacana, obrigada, viu? Bem, ó, continuando. E olha que interessante, ela colocou também óculos escuros, né? Para lembrar ele, né, da depressão. Se estiver me sentindo muito cansado e tiver vontade de ficar deitado no sofá, em vez de sair ou de fazer outra coisa, lembrar-me de que tenho que voltar a fazer parte do mundo. É importante sair. Se eu não sair, provavelmente continuarei deprimida.
Quero voltar a fazer parte do mundo, para que possa ser produtivo, ser melhor para a minha família. Vou me sentir mais útil e, e competente e no controle. Sair pode ou não afetar meu humor imediatamente. Posso precisar acionar a caixa de surpresas. Essa também, se vocês puderem me ajudar, caixa de surpresa. Será que é frases que ele deixa lá, de repente? Ela sugeriu, né? Enfim. Afazeres. 1. Levar Ethan para tomar sorvete. 2. Sair 4 vezes por semana. Por exemplo, dar uma caminhada de 5 minutos, ir ao mercado ou ir à loja de ferramentas. Mostrar a mim mesmo que posso assumir o controle e fazer coisas. 3. Olhar a lista de objetivos. Quero acrescentar, riscar ou alterar algum deles. Tá bem didático, não? Esse plano de ação que a Judite compartilha com ele. E aí, ó, eu quis trazer também esse formulário de feedback que ela entrega para o paciente. Olha que interessante, né? É um formulário onde coloca nome e data, e aí ela escreve, né, as perguntas. O que você quer recordar da semana, da sessão de terapia de hoje? Houve alguma coisa que o aborreceu em relação ao terapeuta ou sobre a terapia? Em caso afirmativo, o que foi? Qual a probabilidade de você executar um novo plano de ação? Como ele está relacionado às suas aspirações e valores? Se executá-lo, o que isso irá lhe mostrar, especialmente em relação a si mesmo? O que você quer garantir que seja abordado na próxima sessão? Olha que interessante, né? Penso que, não sei, estou pensando aqui agora, veja se faz sentido, sabe? De ela fazer esse formulário para a pessoa responder, não sei, em casa, ou que me parece que são pessoas, não sei, que elas estão presas dentro delas, ou até mesmo tímidas, e aí, de repente, é um recurso terapêutico para colocar através de escrita, não sei, que me ocorre, não é? Porque na última pergunta, pode falar. Perdão, porque às vezes o deprimido, a pessoa que está com, né, com transtorno de depressão ali, ele talvez precisa, né, encontrar uma forma de pôr para fora o que está dentro, né? Muitas vezes ele não tem essa coragem, muitas vezes ele não tem essa disposição, essa força motriz que faça com que ele talvez verbalize, coloque para fora todo o seu sentimento. Então, talvez a forma de escrita, né, pode ser que traga isso mais de como se fosse um escape mesmo, né, para ele poder escrever, verbalizar ali, de uma forma, verbalizar de uma forma escrita é ótimo, né? Verbalizar, não, escrever, né? Sim. O sentimento dele ali, colocando, né? E talvez, e também assim, a escrita é terapêutica, né? Porque ao mesmo tempo que a gente escreve, a gente lê, e a gente pensa sobre o que a gente está escrevendo, né? E quando isso acontece, o paciente pode, de repente, ter algum insight, fazer alguma análise mais profunda disso que ele está, né, escrevendo, porque isso vai trazendo, né, quando você vai mexendo, né, vão vindo as memórias, vão vindo as coisas, e eu acho que é importante, assim, esse exercício, assim, acho bem, como você disse, didático. Não é? Exato. Uhum. E assim, exatamente, gostei dessa frase que você disse, recurso terapêutico, porque o momento da escrita é o momento que a pessoa fica ali com ela mesma, né? E certamente pode vir algo mais profundo, despertar algo aí bacana, achei bem cuidadoso, né, da parte dela fazer esse formulário aí para tentar acessar mesmo o paciente, né, fazer com que ele entre em contato e conexões com algo mais profundo. Legal, isso é legal. Talvez seja até um estímulo para ele, né? Sim, exatamente. E entrar em contato com a sua própria dor, né? Exato. E tem que ir mesmo aos poucos, né, o paciente para definir, porque eu percebo que há uma assim, certa sensibilidade também, né, porque de repente tudo que fala, depende do que fala, soa de maneira diferente, né.
enfim. Bem, meninas, então, para fechar, por isso que eu coloquei aí por fim, ela deixa um exercício para a gente fazer no final, ó, tá? Exercício prático. Faça a si mesma as seguintes perguntas relevantes neste capítulo para identificar seus próprios valores e aspirações. Depois identifique pelo menos um objetivo e anote 1 ou 2 passos que você pode dar essa semana para atingi-lo, tá? É interessante, assim, o que me chamou a atenção quando ela falou dos valores e aspirações, é interessante, você vê, por isso que é interessante a gente fazer, às vezes, terapia, né, a gente olhar para dentro, porque os nossos valores vai ao encontro, né, do que o paciente traz como valor, e, né, e pode, às vezes, contribuir na caminhada ou não, né, então, assim, essa disponibilidade mesmo que a gente tem que ter ao ir na vida do paciente, né, porque devido à TCC, ela ser bem dialética mesmo, né, ela é bem ativa, não é diferente da psicanálise, pode correr o risco da gente falar algo da gente, né, e não do outro. Então, achei bem bacana ela falar, a gente fazer esses exercícios, né, quais são os nossos valores, nossas aspirações, e para reflexão mesmo, né. Bem, meninas, então é isso, ó, finalizou. Hoje foi curtinho, não é? Porque eu desmembrei aí o capítulo 6 em 2 partes, porque ele estava muito extenso. E não é, em resumo, é isso que o capítulo 6 fala, não é da primeira sessão, não é só para retomar que a primeira sessão não é a primeira sessão que a gente lê de fato, pode ser depois de 3 encontros, 2, né? Porque de repente 2, 3 encontros é para avaliação, e aí depois que a gente começa mesmo, né, a terapia aí de fato, depois de ter colhido alguns dados, né, vamos dizer assim. Bem, meninas, então é isso. Se vocês quiserem falar algo, fiquem à vontade. Deixa eu fechar aqui a apresentação. Senão, a gente pode ir finalizando por aqui. À vontade, viu? Eu achei bem interessante o estudo hoje, né? Na hora que eu cheguei já tinha começado há uns minutinhos, mas eu consegui acompanhar ali, né? E bem importante quando ela traz todo esse diálogo, né? Com ele, assim, eu percebo um pouco ainda de uma certa rigidez cultural, assim, né, como a gente já comentou no estudo passado, retrasado, não lembro. Mas mesmo assim, a forma como ela acolhe o Abe, né, é de uma forma bem, assim, trazendo, mostrando bem clara para ele, né? Mostrando tudo que ela explica tudo que ela vai falar, que vai fazer, e faz os questionamentos a ele. E eu vejo que as respostas dele são sempre muito monossilábicas, né? Ah, ok, não passa daquela resposta além daquilo que ela perguntou, né? E por isso eu acho um pouco mais difícil nesse contexto o terapeuta conseguir ir para além, né, daquilo que, né, ir mais profundo, né, sem invadir o espaço do paciente, né, mas comparando, né, com os nossos pacientes aqui brasileiros, né, eu penso que para a gente pode se tornar um pouco mais fácil, porque às vezes quando a gente faz essas perguntas, é como que abrisse uma porta para o paciente ir além. E ele aproveita-se disso e fala. E às vezes, de uma pergunta que você faz, ele já se abre, ele fala, ele chora, ele coloca as suas angústias para fora, né? E eu percebo que talvez seja um traço cultural mesmo, né? Ser mais assim, sim, não, talvez, mas pode ser que seja, né? Essa resposta monossilábica. Não que a gente talvez não tenha pacientes assim aqui no Brasil, né? Mas a questão é que eu penso que para a cultura brasileira é um pouco mais fácil do terapeuta chegar lá no ponto da questão, mais rapidamente, talvez, sabe? Não sei, posso estar errada, mas me dá esse parecer, né? Total sentido, Alessandra, total sentido. E aí, nesse sentido,
Exato. Eu percebo que os terapeutas brasileiros, o ser humano brasileiro, vamos dizer assim, ele tem mais manejo no acolhimento. Ele é mais Uhum, humano, ele é mais hospitaleiro, sabe? exatamente, Sabe? Eu percebo exatamente. as culturas um pouco distanciado, assim. E veja, pelos pacientes, eu acho que a gente também já conversou a respeito, traz sofrimento. Porque a Uhum, gente é equilíbrio, a gente é razão e emoção. E muitas pessoas, às vezes vêm buscar terapia porque não sabe expressar as emoções, né? Não sabe ser, simplesmente ser, né? Não tem uhum, certo e errado. Se solta, seja você, tá tudo certo, né? E aí, nesse exatamente. essa cultura, ela é muito legal por causa disso. Exatamente, faz total sentido. Assim. Então, acho que a gente tem um passo de vantagem nesse sentido, né? Em atingir os objetivos mesmo, né? Eu percebo o paciente brasileiro mais participativo, não? Verdade, verdade. Mas muito boa a sua colocação, só para fechar, porque assim, tem que ver se é cultural, a pessoa está deprimida, né? Seria interessante, né? Porque, exatamente, né, dele ser monossilábico e responder pouco, né? Não é só sobre depressão, é da cultura também, né? Uhum, uhum. Porque a gente encontra paciente, né, que é depressivo, né, que fala pouco, mas ainda assim fala. Quando você faz perguntas, ele responde para além um pouquinho da pergunta, né? E, e, e ali não, parece que é muito, né, assim, cortado, né? Assim, não, né? Então, acho que elas precisam pedalar um pouquinho mais para conseguir tirar alguma coisa mais profunda do paciente, né? Sim, sim, mas pertinente a sua colocação, Alessandra, a gente já falou sobre isso, porque é importante a gente saber a respeito de cultura, e é importante você ver essa troca que a gente tem de grupo de estudos, porque a TCC, ela é americana, né? Uhum, uhum, E aí a gente tem que, vamos dizer assim, moldar, pronto, moldar para a nossa cultura. Isso que eu exatamente. trago, vai ao encontro da sua fala, Alessandra, eu ouvi numa professora de um curso falando, que Olha não só. dá para ser metódico como são os americanos aqui no Brasil. Uhum, Porque se a gente for assim, o paciente vai desistir, pega um pouco pesado, fica muito mecanicista, robotizado, técnico, que parece que é um curso. uhum, verdade, verdade. E Não é falta, assim, né, olha, essa questão do acolhimento, né, assim, no sentido de a pessoa se sentir confortável, apesar da dor, em contar, em mexer nessa ferida, né, por saber que vai ter esse acolhimento, esse sentimento, né, então a gente tem que ter muito feeling, assim, né, para acolher, para saber, né, ser aquele ponto de apoio até, né, nesse momento difícil do paciente, né, de que ele saber que ele não está sozinho, né, e que tem alguém que vai tentar ajudá-lo no processo, né, então acho que é bem, bem interessante. legal então, meninas, então é isso, Tá né? joia, Tá bom? ótimo, Então, muito obrigada, tá, Silvia, foi muito bacana. imagina, imagina, que isso. Então, uma boa noite para vocês, bom resto de semana e até o nosso próximo encontro. Ok, boa noite, bom Boa noite. descanso, né, boa noite, Obrigada. Marcela, boa noite, Boa Silvia, noite, Marcela. Boa noite, é, Alessandra. É, Beijo. Tchau, tchau. tchau. tchau.